Em 2019, a linha A da Samsung passou por uma transformação e trouxe aparelhos que continuam sendo muito bem vendidos, sendo que um desses exemplos é o Galaxy S50. No mesmo ano, a Multilaser lançou um smartphone que realmente surpreendeu. O Multilaser H é equilibrado, tem bom preço e a nossa análise mostrou que a empresa está em um bom caminho para oferecer celulares competitivos no mercado nacional. Mas será que todo o esforço feito pela brasileira é o suficiente para bater de frente com uma multinacional do tamanho da Samsung? Nós colocamos então o A50 para ser comparado com o Multilaser H e ver quais são os prós e contras de cada smartphone, ajudando a decidir o melhor para você. Confira todas as nossas observações agora, aqui no tudocelular.com. Para trazer um preço competitivo, a Multilaser teve que fazer alguns cortes no H, e um deles é justamente na construção. O seu corpo é todo em plástico e não há vidro reforçado contra quedas e nem proteção contra água e poeira. Este último também não está presente no A50, que também é em plástico, mas traz um visual que lembra vidro e traz ao menos o Gorilla Glass 3 na frente. Nesse Samsung nós também temos sensor biométrico abaixo da tela, que mesmo não sendo um dos melhores e mais rápidos, ainda é mais interessante do que o sensor traseiro no H, que também não é muito rápido. Os dois são dual SIM e aceitam cartão microSD, mas o Multilaser H é híbrido, deixando menos opções para o usuário. Na frente, ambos resolvem a câmera com um notch em formato de gota e trazem bordas finas e queixo pequeno. Eles têm quase o mesmo tamanho e a diferença de peso é de apenas 4 gramas. O primeiro ponto é do Galaxy S50 por ser mais caprichado na construção. Na tela, os nossos dois concorrentes têm virtualmente o mesmo tamanho, aproximadamente 6.3 polegadas com definição Full HD Plus e aspecto 19,5 por 9, mas enquanto o Multilaser H traz o IPS LCD, o Galaxy S50 conta com AMOLED. Isso traz sim diferenças e uma superioridade para o A50, mas o celular da Multilaser não relaxou no display, que é um bom IPS com cores equilibradas e bom brilho. Na relação corpo-tela, o A50 também leva melhor por ocupar mais espaço frontal com a tela. Temos aqui então mais um ponto para o Galaxy A50. No áudio, o Multilaser se recupera um pouco. O som de nenhum dos dois é indicado para quem curte música ou filmes com mais profundidade. Eles não são estéreo e, embora entreguem uma boa potência, trazem pouca clareza no A50 e distorção em volume máximo no H. No som Bluetooth, o Multilaser H conta com o suporte ao aptX HD para fones de ouvido sem fio. Para usar a conexão P2 com que ambos contam, há fones de ouvido na caixa. Os da Multilaser são bacanas, embora não ideais, mas os da Samsung são os mesmos que vêm presente na caixa da linha M da empresa, que é uma linha inferior, e não estão de acordo com o que se espera de aparelhos mais caros, entregando até um som pior do que a linha mais econômica. Contando nos detalhes gerais, esse ponto fica com o Multilaser H. Esses dois Androids possuem diferenças em seu sistema, graças à interface escolhida por cada empresa. Os dois vêm de fábrica com Android 9 Pie, mas no caso do A50 nós temos a interface One UI, já conhecida de todo mundo, enquanto que no H há uma interface mais próxima da idealizada pelo Google. O Android 10 com a One UI 2.0 já está em testes para o A50, devendo chegar ainda nesse semestre, enquanto que a Multilaser não falou nada sobre atualização, nem se vai atualizar esse seu atual smartphone. Como ela não tem o costume de realizar atualizações, é bom a gente nem ter muita esperança por aqui. O Multilaser H tem um sistema simples e de fácil aprendizado para quem não entende muito de tecnologia, enquanto a One UI é bonita e tem passado por recorrentes evoluções, apresentando também mais recursos e mais aplicativos instalados na memória. Nas conexões, apesar de apresentar todas as básicas necessárias, nenhum dos dois traz NFC, mas eles contam com rádio FM e o A50 tem o extra de contar com a ANT Plus para gadgets esportivos e também a TV digital. Outro ponto para o Galaxy A50. Em uma de suas jogadas mais ousadas, a Multilaser trouxe para o H um Snapdragon 710 com 6 GB de RAM. A gente sabe que não é o processador mais novo dessa série, mas é interessante para um celular nacional. Já no A50, a Samsung aposta na sua própria linha de processadores com Exynos 9610 com 4 GB de RAM embarcados. Os dois chegam com 128 GB de armazenamento, mas o A50 tem versões também em 64 GB. E como ele se sai em testes de desempenho, para benchmarks, o maior destaque do smartphone da Multilaser leva melhor, sendo bem superior nos números. Nos nossos testes de abertura, o H chega a mais de 30 segundos a menos, cravando a sua superioridade. Isso mostra que os 2 GB de RAM a mais fazem a diferença e que a Multilaser acertou bem na otimização do sistema. E na verdade, a própria Samsung não acertou muito nesse novo Exynos que chegou com o A50. Para jogos é a mesma coisa, e o H roda sem problemas qualquer título, enquanto o A50 também roda, mas não é mais fluido aqui. O Multilaser H é mais poderoso e equilibrado, e ele fica com ponto. Chegamos a números iguais no quesito bateria. São dois aparelhos com 4.000 mAh, mas tem uma pequena diferença aqui que pode chamar sua atenção. A bateria do Multilaser é de íons de lítio, enquanto que a do A50 é de íons de polímero, que é mais maleável, leve e segura do que a primeira. Dito isto, os testes padronizados do Tudo Celular mostram que o Multilaser H, assim como no desempenho, leva melhor e dura 2 horas a mais do que a mesma bateria do A50. Em tempo de tela, a mesma diferença se repetiu. Na recarga, porém, o
carregador de 15 W mais rápido do Multilaser H não foi páreo para o de 10 W do A50, e uma diferença de meia hora na recarga pode ser vista, mas ambos passam um mínimo de quase 2 horas na tomada. Os dois celulares ficam tranquilo um dia fora da tomada e não possuem carregamento sem fio, mas bateria é sempre um ponto forte e ele fica com o Multilaser H. Na câmera, temos um conjunto triplo nos dois concorrentes. Os dois contam com uma câmera de 8 megapixels, que é ultra-wide para o A50 e teleobjetiva para o H, e um sensor de profundidade de 5 megapixels, mas as câmeras principais se diferenciam. 25 megapixels com abertura de 1.7 PDAF para o A50 e 16 megapixels com abertura 1.8 para o H. Na hora do que interessa, os dois aparelhos tiveram destaques em categorias distintas. O HDR do H é muito bom, assim como a qualidade geral e a cor das suas fotos. Já o seu modo noturno é ruim e o A50 se sai um pouquinho melhor nessa tarefa e traz um desfoque de fundo muito bom. A teleobjetiva funciona muito bem no Multilaser H, enquanto a ultra-wide do A50 é boa, mas elas duas devem ser evitadas em ambientes com pouca luz. E no fim, os destaques são maiores no Multilaser H, que fica com esse primeiro ponto da foto. E se nas fotos o H se sai bem, o mesmo a gente não pode dizer sobre as gravações em vídeo. Ele até possui o suporte ao 4K, mas um bug no app da câmera limita as capturas da Full HD. A estabilização existe, mas não é boa, assim como a captura de áudio. Já o Galaxy S50 não é nenhum destaque em vídeos, mas ele consegue sim gravar vídeos legais e com boa captura de áudio junto a uma estabilização decente. Por isso, o ponto do vídeo vai para o Galaxy S50. E nas selfies, o Galaxy S50 também traz um sensor principal de 25 megapixels, enquanto que o Multilaser H também conta com um de 16 megapixels como sua câmera principal. E aqui também o Galaxy S50 manda muito bem com melhores fotos. No H a gente tem alguma perda de nitidez e fotos em locais fechados não vão ser as melhores. O A50 não sofre com nada disso e ainda evita aquele céu estourado em locais abertos, como acontece com muitos aparelhos, alguns até mais caros. O ponto da selfie é do Galaxy A50. Atualmente o preço mínimo dos dois é bem parecido, alguma coisa aí na casa dos R$ 1.400. O preço médio encontrado na nossa ferramenta de preços é de R$ 1.745 para o Galaxy A50 e de R$ 1.375 para o Multilaser H. O preço de lançamento de cada um deles aqui no Brasil foi de R$ 1.999 para o A50 e de R$ 1.399 para o Multilaser H, ou seja, esse último baixou bem pouco desde que ele foi lançado em novembro e ainda deve ver alguma queda de valor maior nos próximos meses. Lançado em abril, o A50 já teve muito da sua queda esperada. Eles empatam aqui, já que os dois estão com preços bem parecidos. Na nossa conclusão, nós quase tivemos um empate aqui, mas na verdade a gente consegue ver que cada aparelho se sobressai em alguma coisa. No caso do Galaxy A50, nós temos um aparelho com melhor acabamento, além de sistema com mais recursos, incluindo TV digital. As selfies e vídeos também são do A50. Mas se o seu foco é desempenho e bateria, o Multilaser H não vai te deixar na mão e se sai também melhor nos nossos testes de câmera principal. Então se você não se importa muito com estética e selfies e quer mais poder de fogo, essa é uma melhor escolha. São ambos escolhas interessantes para a faixa dos R$ 1.500, basta decidir quais são as suas prioridades. Os dois são vendidos no Brasil e possuem garantia, só resta saber se você quer apostar em uma marca nacional, que lança poucos aparelhos por ano, ou em uma marca que traz dezenas de novos celulares e é a mais vendida. E você, concordou com esse comparativo? Acha que o Multilaser H chega tão perto assim do Galaxy A50? Acredita que o processador do A50 dá conta assim de um aparelho nacional? A gente quer saber o que você pensa. Deixe seus comentários aqui abaixo. Eu fico por aqui e até a próxima!